Desejar as boas-vindas a você e sua família, e vamos juntos, agora neste momento, continuar nesse ritmo de adoração ao nosso bom Deus. Sejam muito bem-vindos, a você que está conectado conosco, que Deus abençoe você e sua família, e vamos nessa. Assim como vocês podem observar, nós estamos há alguns domingos na série chamada Encorajados. Encorajados por quê? Porque realmente, assim como desde antigamente, vivemos tempos que todos nós passamos por momentos de aflições, de tristezas, desafios, também alegrias, e diante disto, nós, enquanto povo de Deus, precisamos estar realmente encorajado. Para isso, quero apresentar o título da nossa pregação de hoje, e como vocês podem observar aí, está aparecendo, o título de hoje é Coragem para vencer os inimigos do Evangelho. Diante disso, a gente começa a fazer uma breve reflexão em nossas vidas. Que inimigos são esses? Quais são esses inimigos do Evangelho? Normalmente a gente gosta de apontar dedos, falar que é fulano, ciclano, às vezes esquecemos de fazer uma breve e profunda reflexão. Mas para isso, para que nós possamos aprofundarmos um pouco mais sobre este assunto, como realmente estar encorajado, vencer esses inimigos do Evangelho, o que nós precisamos? Para isso, convido você em casa que está conectado, ou onde você estiver conectado, nos assistindo, a abrir no livro de Filipenses, capítulo 3, quem está aqui no templo também, abra por gentileza em Filipenses, capítulo 3. Iremos ler do versículo de número 1 até o 11. Se você estiver com o seu celular na Bíblia, conecte ele, fique à vontade. Vamos juntos aí meditarmos nas Escrituras do Senhor. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Iremos ler até o versículo 11. Acompanhe. Maravilha, som. Meus amigos, acontece isso mesmo, a gente já está gelado aqui, nervoso, e vamos que vamos. Normal, vamos lá então. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo diz. Ele que era o quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, recorrer ao Senhor com todo o temor e com todo o tremor, para que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai, por favor.
venha perdoar os pecados que nós cometemos, nos ajude, Pai, na leitura, na exposição da Tua palavra e nos ajude na compreensão do Teu Evangelho, Senhor. Por favor, que realmente essas palavras aqui lançadas sejam para glorificar o Teu santo nome, mostrar a grandeza do Senhor e a nossa pecaminosidade, o quanto carecemos e precisamos do Senhor, meu Deus. Nos ajude a realmente compreender a Tua palavra e vivê-la para a honra e glória do Senhor, meu bom Deus. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, vamos lá então, meus irmãos, minhas irmãs. Diante disto, vamos fazer uma breve reflexão, né, sobre essa questão dos inimigos do Evangelho. Que inimigos são esses? O que eu realmente posso presenciar no meu dia a dia que talvez possa realmente confrontar a minha fé ou atrapalhar na minha caminhada com Cristo? E diante disso, eu convido os irmãos a fazermos uma breve reflexão do que nós já conversamos até agora. Observamos, né, desde o início dessa série, né, na qual está sendo apresentada para nós a carta à igreja em Filipenses, na qual ela é escrita por Paulo, que está preso no momento, e diante disso tem o principal objetivo, né, o propósito de agradecer aos filipenses, né, principalmente pela solidariedade que eles estavam tendo com Paulo, e também com o foco de mantê-los unidos, para que realmente, diante das adversidades, diante dos momentos de alegria, ali na fé em Cristo, eles permaneçam o quê? Firmes no Evangelho. Até porque todos nós, assim como eles, como nós no nosso dia a dia, estamos sujeitos a passar por alguns momentos que possam trazer a dúvida, né? A nossa fé que nós temos no Senhor, o nosso dia a dia, às vezes pode causar uma dúvida diante de alguma situação no nosso dia a dia. Como, por exemplo, às vezes uma questão de desemprego. Você está ali, às vezes, 10 anos de um emprego, do nada você é mandado embora. E aí? Você fica desesperado. Como manter a calma diante desse momento? Como querer compreender? Falar assim, nossa, Deus está no controle, vou ficar tranquilo. Às vezes a nossa carne pulsa mais alto, ficamos desesperados. E esquecemos que realmente o Senhor está no controle. Para isso, nós observamos, né, resumidamente, que no capítulo 1 foi apresentado à amada igreja que Paulo enfatizou o quanto Cristo era a supremacia na vida dele. Né, até que ele enfatiza, né, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, né, que o viver dele era Cristo. Cristo realmente era a base da vida dele, era o que fortalecia no seu dia a dia. No capítulo 2, nós já observamos, né, principalmente, quando destaca a questão do amor fraternal, né, a primazia dos outros, destacando lá em Filipenses 2,4, quando diz assim, né, vocês podem acompanhar, Filipenses capítulo 2, versículo 4, quando diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Não focar somente no seu mundinho, no seu eu. Lembrando que o Evangelho, nós precisamos estar, o quê? Sempre em comunidade, fortalecendo um ao outro, preocupando uns com os outros. E no capítulo 3, nós começamos a observar algo diferente, conversado até agora. Nós começamos a observar Paulo preocupado com uma situação, que era o quê? Que a verdade do Evangelho estava sendo atacada. O Evangelho puro, simples, estava sendo atacado, estava acontecendo alguma confusão ali na compreensão do verdadeiro Evangelho. E Paulo decide realmente escrever essa carta para a igreja de Filipenses, para orientá-los a permanecerem firmes no verdadeiro Evangelho. Diante disso, vamos começar então a observar que nós precisamos diariamente também em nossas vidas ter coragem para vencer esses inimigos do Evangelho. E aqui, nas Escrituras, no capítulo 3, nós vamos começar a fazer uma reflexão a partir do versículo 2, onde nós começamos a identificar o primeiro inimigo do Evangelho, na qual Paulo alerta a igreja na cidade de Filipos. Qual é esse primeiro inimigo? Vocês podem observar que nós precisamos entender que existem também em nosso dia a dia, assim como antigamente, falsos mestres. Quais são esses falsos mestres? Vamos ler, por gentileza? Você que está com sua Bíblia aí, vamos acompanhar aqui o que diz o versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Observemos aqui, Paulo preocupado, ele repete 3 palavras aqui, querendo alertar a igreja em Filipenses.
Que palavra é essa? Chamada acautelai-vos. Aqui, realmente nós possamos compreender ela simplesmente, numa fácil compreensão, como esse acautelai-vos, como tomem cuidado, perigo. Mesma coisa, você está num trânsito, de repente tem aquela placa pare grandona em vermelho, para quê? Para chamar a sua atenção. E aqui Paulo observa que a verdade de Deus, o evangelho verdadeiro, estava sendo realmente confundido ali na mente dos irmãos, estava acontecendo ali uma confusão, e ele simplesmente decide orientá-los a dizer: acautelai-vos, tomem cuidado. E primeiramente, tomem cuidado com quem? Acautelai-vos dos cães. Tomem cuidado, perigo com os cães. Que cães são esses? Quem são essas pessoas? Aqui, o sentido de acautelai-vos dos cães nos faz arremeter também, quando diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, quando fala cães aqui é no mesmo sentido que foi escrito aqui por Paulo, que diz assim, ó: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que é isso? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos de quem? Daquelas pessoas que retrocedem. Como assim? Aquelas pessoas que desfrutou das maravilhas do Senhor, que compreendeu o verdadeiro evangelho momentaneamente, e de repente, ela simplesmente retorna às práticas passadas. Ela se alimentou do evangelho ali, momentaneamente, de repente, vomitou aquilo ali, voltando para as práticas anteriores, vivendo conforme o seu prazer, conforme a sua carne, e de repente ela decide o quê? Comer aquele vômito novamente. Essas pessoas inconstantes, que retrocedem. E aqui Paulo orienta a igreja de Filipenses a tomar cuidado, perigo. Por quê? Porque normalmente esses tipos de pessoas no nosso dia a dia, em nossas vidas, tendem ao quê? A nos transmitir essa inconstância. Se nós estamos muito próximos delas, porque normalmente, ou às vezes nós influenciamos, ou somos influenciados. Se realmente eu não tenho ali uma base bíblica, realmente uma maturidade cristã, o Espírito do Senhor em minha vida, a tendência, se eu ando com pessoas assim, é realmente também ser influenciado, a ser inconstante. E isso se torna um inimigo para o Evangelho. Um inimigo verdadeiro no Evangelho. Por quê? Porque eu não tenho essa maturidade, não estou ali firme, não estou tendo a minha constância com o Senhor, e simplesmente precisamos ter cuidado com esse tipo de pessoas, que retrocedem às práticas anteriores, não buscam verdadeiramente estar constantes no caminho do Senhor. Que nós possamos ser bênçãos nessas vidas, para glorificar o nome do Senhor. Isso na prática é o que? No meu dia a dia, em casa, com a minha esposa, com a minha filha, que eu possa ser influência lá para elas, levando para a prática. Que eu não seja inconstante, que a Esther olhe para mim e fale assim: opa, realmente, meu pai, todos os dias ele lê a Bíblia. Todo dia de manhã eu estou olhando ali, ele vai lá e lê a Escritura. Nossa, realmente, ele é constante, então por isso que ele fala para me ler. Ah, entendi. Não, realmente nós, então, também nós possamos ser assim. As pessoas em nossa volta, seja amigos, familiares, sabemos que todos nós somos pecadores. Falhamos. Quem não falha aqui? A começar de mim. Todos nós falhamos, mas precisamos o quê? Ter constância. Realmente permanecer, fortalecer no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro. Porque se depender de mim, eu não consigo. Se depender de você, você também não consegue, com as suas forças. Então acautelai-vos dos cães. Outro inimigo do Evangelho, que realmente a gente pode resumir num só aqui, mas que nós observamos Paulo orientando a igreja em Filipenses, qual é? Acautelai-vos dos maus obreiros. O que seria isso? Acautelai-vos dos maus obreiros. Aqui nós podemos compreender, simplesmente, aquelas pessoas que pregam o Evangelho modificado. Aqui nesse contexto, a fé ali, os judeus, ao judaísmo, eles estavam realmente querendo introduzir a fé judaica no Evangelho de Jesus Cristo. Como assim? Colocando as leis, as obras, por cima da obra que Cristo fez na cruz por mim e por você. Querendo confundir a cabeça dos irmãos que estavam seguindo a fé em Jesus Cristo. Enfatizando da importância ali da obra, do fazer. E aqui nós observamos
né, acautelai-vos desses maus obreiros, que realmente são aquelas pessoas que tentam distorcer a verdade do Evangelho. Né, quem aqui nunca ouviu aquelas frases motivacionais, né, que realmente palavras que vão simplesmente agradar o seu eu? Quem não gosta de ouvir? Todos nós gostamos de ouvir. Só que nós precisamos fazer uma reflexão. Se você olha para o Antigo Testamento, muitos profetas ali no Antigo Testamento falavam a verdade, o Evangelho puro e verdadeiro. E alguns reis não gostavam disso não. Né? Simplesmente, às vezes ficavam ali querendo pessoas ou alguns que anunciavam ali a vontade deles, o que eles queriam ouvir. E essa é a diferença realmente dos maus obreiros, né, que é a questão aqui dos falsos mestres, né, como os profetas verdadeiros. Realmente, normalmente, esses profetas verdadeiros, eles anunciam o Evangelho do Senhor. E qual é o Evangelho do Senhor? A supremacia de Deus. Ele engrandece a Deus e coloca o homem no seu devido lugar. Né, que ele não é a pedra rara, que ele não é o ouro um ouro, que ele não é simplesmente ali algo sensacional, espetacular, você pode, você consegue. Ele não enfatiza o seu eu, ele coloca o homem no seu devido lugar, falando que ele é pecador, que ele carece do Senhor, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa engrandecer o Senhor, precisa recorrer ao Senhor, engrandecer a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, ali feita para salvá-lo. Esse é o verdadeiro Evangelho, que confronta as vontades carnais do ser humano. Que quando a pessoa está ali no lamaçal, voltando ali, comendo os vômitos, né, retrocedendo, a pessoa vai lá e confronta. Fala, isso aqui está errado o que você está fazendo. Esse é o verdadeiro profeta, que vai lá e confronta o seu eu. Não é aquele que vem simplesmente, isso aí, é normal, pecar, eu peco também, pode continuar aí, está tranquilo. Né, vai lá e passa a mão nas suas costas. Deixa você ali no lamaçal tranquilo. Não! O verdadeiro profeta vai lá e te fortalece, te encoraja a realmente a mudar de vida, a buscar em Cristo força para viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Nós até observamos também em Jeremias capítulo 8, versículo 11, né, quando eles questionam essa questão dos maus obreiros, dos falsos mestres, que normalmente eles dizem assim, né, paz, paz, quando não há paz. Não, fique tranquilo, vai passar, logo, está tranquilo. Não está tranquilo, precisa mudar, o verdadeiro profeta vai lá e confronta. Né? Não, já esses maus obreiros, não, está tranquilo, paz, paz quando não há paz, diz lá em Jeremias 8, 11, que normalmente esses falsos profetas relatam e falam. Diante disso, nós precisamos entender que acautelai-vos dos maus obreiros, para que nós possamos realmente estar com os olhos abertos, quando realmente há aquela questão que nós observamos, pessoas pregando às vezes por interesse pessoal, entendeu? Como nós observamos, Paulo já alertando a igreja em Filipos, lá no capítulo 1, lá no capítulo 1, versículo 15, ele já diz assim, acompanhe comigo por gentileza. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. O quê? Visando a glória de Deus, não a sua glória pessoal. Não simplesmente às vezes eu vou falar coisas bonitas aqui para manter mais gente aqui dentro, né? Para fortalecer, para encher essa igreja aqui. Vou realmente falar só mensagens que vai confortar o seu ego e não vou te encorajar a mudar de vida, a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, a ser um filho melhor. E realmente para a gente a cada dia crescer assim nessa maturidade e mudança de comportamento, é só Cristo em nossas vidas. Somente Ele que realmente nos fortalece a vivermos conforme a tua vontade, para a tua glória. Diante disso, nós observamos também outro alerta de Paulo, né? Nós observamos até agora que nós precisamos identificar os falsos mestres enquanto discípulo de Jesus. Essa orientação de Paulo aos Filipos, a igreja de Filipenses na cidade de Filipos. E diante disso, ele destaca também outro alerta: acautelai-vos, tome cuidado, perigo, com o quê? Com a falsa circuncisão. Como assim? Observamos que essa questão da falsa circuncisão é quando se enfatiza realmente aquela religião dos rituais. Essa falsa circuncisão é o quê? Normalmente eram pregadas ali pelos judeus que estavam tentando confundir ali os discípulos de Jesus Cristo com simplesmente a questão da religião dos rituais, com o quê? Como assim? Se você tivesse tudo bem ali exteriormente, o interior
não estava muito, não era preocupante. O importante era o quê? Levando aqui para o nosso dia a dia. O importante era eu ser batizado. Opa, que isso? Eu sou membro da primeira igreja presbiteriana de Água Boa. Não sou um presbítero, batizado, né? Lavado pelo sangue. Né? O que importava era essa aparência exterior. Né? Olha, está bem vestido, né? Está falando do evangelho, mas e aí aqui dentro? Como é que está? Como é que é 9h30 da noite quando chegar lá em casa agora? A dona Cíntia vai e fala, Leopoldo, lava a louça, me ajuda aqui, não sei o quê. Aí o Leopoldão vai lá para o sofá, e fica tranquilo. E aí não vive o verdadeiro evangelho, o quê? De viver ali, de auxiliar, de amar verdadeiramente em prática. Né? Às vezes a gente fica preocupado com essa falsa circuncisão, né? Fala que é crente, não, agora eu passei para crente, né? Sou membro da igreja A, ou não, eu sou da B, isso, aquilo, né? Estou decorando versículos, não, estou fazendo discipulado agora, nossa, né? Estou no discipulado, isso, aquilo, mas no dia a dia não tem a verdadeira circuncisão, no dia a dia não tem mudança de vida, no dia a dia eu simplesmente ignoro o amor que Cristo fez por mim e fez por você ali na cruz. Eu não busco arrependimento das minhas práticas. Eu só arroto que sou crente. Falo que sou cristão, que sou discípulo de Jesus, mas no dia a dia, estou do mesmo jeito. Não busco realmente mudança de comportamento. E aqui volto a frisar. Vamos errar, com certeza. Vamos falhar, vamos. Mas eu preciso observar que isso aí vai ser acidentes. Vai ser acidentes em minha vida essas falhas, porque eu vou buscar forças no Senhor, e eu vou acreditar que Ele é poderoso, que Ele realmente está na minha vida, e vai me fortalecer a ter mudança de vida, para que as minhas atitudes o glorificam, o exalte, e mostre o quanto Ele é vivo em minha vida. Diante disso, então nós começamos a observar no nosso dia também, então acautelai-vos, irmãos, tomem cuidado, perigo, com o quê? Acautelai-vos com os cães. Acautelai-vos, né, com os maus obreiros, e acautelai-vos com a falsa circuncisão. Não é porque às vezes você vai no pequeno grupo, vai no discipulado, vem na escola bíblica e no culto à noite, nessas 4 programações, que realmente às vezes você é um cristão, você é um discípulo de Jesus. O que prova realmente a verdadeira circuncisão dentro de você. E só o Senhor faz isso. Diante disso, vamos observar então, continuando, a coragem que nós precisamos para vencer esses inimigos do Evangelho. E o segundo aspecto que nós conseguimos observar aqui, qual que é? Que em nosso dia a dia nós também presenciamos. Que era o quê? Aqui Paulo está escrevendo para a igreja lá em Filipenses, para quê? Principalmente esses versículos, vamos ler do 4 ao 6. No versículo 4 ao 6 vocês vão observar a questão aqui que nós precisamos tomar cuidado para realmente vencermos esses inimigos do Evangelho, e um deles, qualquer, fugir de uma vida de aparências. Olha o que diz o versículo 4 ao 6, acompanhe comigo, por gentileza. Olha lá, o versículo 4 diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Isso aqui é Paulo falando, né? Olha lá, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha como Paulo era, olha lá, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o segundo aspecto aqui que nós podemos observar, de fugir de uma vida de aparências, que Paulo orienta aqui, e aqui ele está confrontando os judeus ali que estavam arrotando essa vida de aparência, né, como se fosse o verdadeiro evangelho. Aqui ele destaca como que ele era. Não, se for, peraí, então vamos jogar aqui na balança. Se for para destacar as realizações pessoais de cada um, olha o que eu sou. Né? Vocês podem observar aí, vou até colocar nos slides aqui para a gente tentar comentar cada um, né, que realmente Paulo poderia se vangloriar no meio ali dos judeus, né? Ele simplesmente fala que ele foi circuncidado ao 8º dia. Então ali, já de família ali, ele simplesmente, trazendo para os nossos dia a dia, ele já é um cara batizado, né? Já foi batizado ali no Senhor, e aí ele é da linhagem de Israel, realmente do povo prometido de Deus, está na família dele, está presente na família dele, da tribo de Benjamim, né? Que é o filho de Jacó, né? E nós podemos observar que ele é da tribo de Benjamim, e hebreu de hebreus. Como assim? Ele falava hebreu, aramaico ali, realmente fluentemente, né? O hebreu puro ali. E nós podemos observar também que ele era zeloso, enquanto ao quê?
a viver ali a lei, né, dos judeus ali. Por quê? Nós observamos que ele era zeloso à lei, até porque ele teve como um líder, né, um mestre da lei chamado Gamaliel, que era muito importante naquela época, bem reconhecido. E ele era zeloso para seguir essa lei, inclusive até perseguia a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ele era perseguidor, matava cristãos. E também, né, quanto ao viver ali essas leis, ele era um fariseu. Então ele poderia se gabar muito ali em relação àquelas pessoas que estavam convertidas ao judaísmo. Ele poderia se vangloriar. E trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa prática, às vezes nós queremos se vangloriar diante de outras pessoas. Né? Nós precisamos tomar cuidado disso aí. Fugir de viver uma vida de aparência. Né? De querer se preocupar demais com a sua aparência, com o que os outros vão pensar de você. Eu estava até estudando essa semana, em uma matéria do meu curso chamada Psicologia Jurídica, e lá foi apresentada o transtorno de personalidade narcisista. E aí, diante disso, nós observamos, né, que essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade, elas simplesmente têm uma apreensão obsessiva, né, com a forma que as pessoas vão te enxergar. Elas são obcecadas em ver, vixe, que essa pessoa vai pensar de mim se eu fizer tal coisa. Elas são obcecadas diante disso aí, ficam apreensivas, e às vezes a gente fica preocupado demais com essa questão da aparência. Né? Essas pessoas com esse transtorno de personalidade, ela tem uma preocupação excessiva com o quê? Com a sua aparência, com o seu status social, né? Com a sua fama e outros aspectos. Ela tem aquela preocupação excessiva, fora do normal. E aqui nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Às vezes é você mesmo, ou alguém próximo que você conhece, que tem essa preocupação de querer viver uma vida de aparência. Nós precisamos fugir disso. É um inimigo do Evangelho. Essa questão, principalmente, que a gente pode destacar aqui, a questão da autojustiça. De mostrar que não, eu sou capaz, eu consigo, né? Opa, não, eu faço ação social disso, daquilo, faço boas obras, né? Não sou devedor, né? O meu fazer, isso, aquilo, Deus se agrada comigo, com a minha autojustiça. Precisamos nos atentar diante disso. E Isaías já orientava em relação sobre essa questão da autojustiça, né? Quando ele simplesmente diz lá em Isaías 64, deixa eu ver se está fácil aqui, Isaías 64, versículo 6. Se você tiver com a sua Bíblia fácil aí, por gentileza, acompanhe comigo. Isaías 64, versículo 6. Olha o que ele já orienta sobre essa questão da autojustiça. Ele diz assim, ó: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Realmente, não temos que nos vangloriar de nada. A nossa autojustiça, né, ali é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia, eu não sei se todos vão lembrar, assim, o que seria isso. Mas trapo é aquele pedaço de pano velho, né, realmente ali, nos povos antigos. Eu ouvindo alguns comentários a respeito, né, dos povos antigos em relação a isso aí, né, por exemplo, as mulheres que estavam naqueles dias, né, usavam esses trapos aí e simplesmente descartavam. Então, Isaías compara essa situação, essa autojustiça nossa, como trapos de imundícia. Não vale nada. E às vezes nós queremos nos gabar, né, que eu faço isso, eu faço aquilo, e esqueço de engrandecer a justiça feita lá na cruz. E Paulo vem e confronta eles. Não, se for para jogar então currículo aqui, apresento meu currículo para vocês. Né? E aí, quando eu falei sobre o transtorno de personalidade, né, que eu até trouxe uma imagem aí para a gente colocar em prática, e observar que isso, às vezes, pode acontecer no nosso dia a dia, sem nós, ao menos, percebermos. Às vezes, numa rede social, quando a gente tem aquela obsessão das pessoas verem como é que eu estou no meu dia a dia, né, a gente fica obcecado ali em ter aquele retorno, né, seja de umas postagens, enfim. Isso pode acontecer no nosso dia a dia. E nós precisamos estar atentos a esses inimigos do Evangelho que aparecem no nosso dia a dia. E nada pior, como esse último aqui relatado, a autojustiça. Eu não sou capaz de nada. A minha justiça é como trapo de imundícia. Precisamos entender isso e reconhecer a grandeza de Deus.
Romanos 3:23 já destaca que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Precisamos, a cada segundo da nossa vida, a cada respirar, compreender isso. E o último tópico aqui que eu quero enfatizar com os irmãos, que eu quero deixar destacado, frisado em vossas mentes e corações, que nós realmente, para vencermos esses inimigos do Evangelho, nada mais importante que estarmos em quem? Estarmos em Cristo. Por isso que eu deixei por último, e às vezes ficou até um pouco confuso. Olha, Leopoldo, você não falou do versículo 1, dos outros versículos, mas eu precisava destacar que o estar em Cristo me fortalece a realmente permanecer firme aqui nessa terra. Que eu preciso de encorajamento diariamente, porque todos nós estamos sujeitos a momentos de tristezas, de frustrações aqui. E aí precisamos destacar o versículo de número 1, quando diz assim, acompanhe comigo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Como assim? Paulo, ele aqui no final a gente vê algo interessante, né? Uma questão pedagógica, a repetição. Espera aí, vou escrever de novo para vocês. Quero escrever as mesmas coisas. Quantas e quantas coisas a gente não faz de forma repetitiva no dia a dia, né, para fortalecer o aprendizado, né? Por exemplo, né, recentemente nós estávamos estudando aí, né, tinha uma prova interna na minha instituição, e muitos ficaram lendo e relendo a mesma lei ali várias vezes, né, de forma o quê? Didática, pedagógica, para o quê? Para ficar inculcado ali na mente, para quando vê uma questão daquela lei, opa, essa é a resposta correta. E aqui Paulo fala para ele, ó, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas, segurança. Então por isso que ele escreve tudo isso, alertando eles novamente. E principalmente o quê? Quando ele fala irmãos meus, o que eu quero destacar aqui, irmãos, nessa noite? Irmãos, nós precisamos viver em comunidade. Não tem como eu viver a igreja isolado, sozinho. Ah, eu não posso visitar o irmão A, nem o B, nem o C. Conecte a ele. Ligue para ele, faça uma chamada de vídeo, mas precisamos ter relacionamentos. Precisamos fortalecer os nossos relacionamentos. Aqui, você vê o carinho de Paulo com a igreja em Filipenses aqui. Irmãos meus, membro da mesma família, preocupado com aqueles irmãos. E isso deve ser na minha vida e na sua vida também no dia a dia, trazendo para a nossa prática, trazendo para o nosso dia a dia. Eu não preciso me gabar e falar assim, não preciso, eu não vou visitar o irmão A, nem visitar um B, né? Ah, vai ter um almoço na casa do fulano ali, isso, aquilo, ou então o irmão está precisando de uma visita ali, não, está tranquilo, não precisa não, isso, aquilo. Me dar o luxo de ficar no meu mudinho ali, e esquecer que eu pertenço a uma família. Se realmente eu sou um discípulo de Jesus, eu pertenço a uma família, eu preciso me preocupar uns com os outros. E às vezes um almoço simples ali fortalece uma amizade, e dali surge o quê? Um relacionamento profundo, onde haverá o que diz lá em Tiago 5, o quê? Confessai seus pecados uns para os outros, para que sejam curados. Às vezes você tem um pecado ali, uma amargura, e você não tem para quem contar. Por quê? Porque não tem ninguém ali às vezes para fortalecer, ou você também não tem a iniciativa de ir fortalecer um relacionamento. Não busca. E aqui a gente vê Paulo com esse carinho com esses irmãos, falando assim, opa, vou escrever novamente essas mesmas coisas. Irmãos meus, o que ele escreve? Olha aqui, alegrai-vos no Senhor. Nossa, escreveu isso de novo. Anteriormente ele já falou alegrai-vos, futuramente no capítulo 4 vai falar também, alegrai-vos no Senhor. Aqui, ele está falando para os irmãos, lá na igreja em Filipenses, que o quê? Não é que a tristeza, né, aquela solidão é pecado. Não, isso não é pecado. Mas quando você passar por momentos assim na sua vida, você precisa lembrar o quê? No que Cristo já fez na sua vida. Quantas maravilhas o Senhor já não executou na sua vida, na minha vida. Precisamos alegrar nele, lembrar disso. O ato da salvação, da justificação ali na cruz, já é motivo de alegria para mim. Eu estar aqui respirando, anunciando o teu evangelho, já tem que ser motivo de alegria para mim. Ao ver minha filha correndo para um lado e para o outro ali, já tem que ser motivo de alegria para mim. Ela está com saúde, ela está aqui comigo, eu tenho uma esposa linda, é motivo de alegria para mim. E você leva para a sua vida, para o seu dia a dia, quais são os motivos de alegria que você tem? Nossa, eu tenho um emprego. Nossa, estou saudável aqui agora, não estou internado. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão ali clamando, carecendo em estar aqui no seu lugar, às vezes respirando.
Quantas e quantas pessoas, irmãos? E a gente não esquece de alegrar no Senhor pelo dom da vida. Né? Familiares, às vezes, aflitos ali no hospital, aqui na nossa cidade mesmo, perto de nós, clamando pelo Senhor, pela cura de um familiar seu. E às vezes esquecemos de alegrar no Senhor. A gente fica mais preocupado com as contas. É porque eu não tenho minha casa. Quando meu carro sempre dá defeito. Não sobra dinheiro. Não sei o quê. É só lamentação, é só reclamação. E esqueço de me alegrar no Senhor. Precisamos nos atentar a isso. Precisamos fortalecer isso em nossas vidas. Aqui precisamos também destacar do estar em Cristo. Aqui nós observamos principalmente a partir da passagem do versículo 7 ao 11, nessa parte final, que fortalece o estar em Cristo, que diz assim, acompanhe comigo por gentileza. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o estar em Cristo, irmãos, precisamos enfatizar sobre essa questão de gloriar nele, colocar a glória nele, na obra salvadora dele. Aqui Paulo enfatiza muito bem. Ele apresentou ali, né, todo o seu currículo para os judeus. E aí o versículo 7, o que ele fala? Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, toda aquela autojustiça dele ali, né, todo o seu currículo ali, em relação a Cristo, ele considerou como perda. Não tem crédito nenhum naquilo para ele. Aquilo para ele foi débito. Passou e anulou, acabou, tirou o dinheiro da conta ali. Passou um débito, tirou aquele currículo social dele. Não é crédito nenhum. O que os judeus estavam se gabando, para ele foi no débito ali, já limpou, considerou tudo aquilo, né, ser circuncidado ao 8º dia, fariseu, né, da tribo de Benjamim, né, ele considerou aquilo para ele tudo como perda. E aqui ele se gloria em quem? Em Cristo Jesus. E enfatiza da importância de mantermos um relacionamento experiencial com Jesus Cristo. O que é isso? É experimentar realmente Jesus Cristo dia a dia. Principalmente quando ele destaca aqui, ó, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Então ele realmente tinha um Senhor da vida ali. A prioridade dele já não era mais ali toda aquela aparência. A prioridade dele era Cristo. Tanto é que ele fala, para mim o viver é Cristo. E o morrer era lucro. Ele tinha outro foco, outras prioridades. E isso é uma luta difícil dentro de nós. Quem de nós aqui não almeja tantos e tantos sonhos aqui na terra? Eu particularmente me frustrei num sonho que eu tinha essa semana. Estudando para a palavra, saiu o resultado de uma prova que eu fiz lá e não passei nessa prova. Ei, rapaz, meu coração rasgou, chorou. Foi uma luta. Queimou por dentro. Mas eu preciso entender que Deus está no controle. Não foi da vontade do Senhor. Mas quando a gente passa no dia a dia ali, é difícil. Não é fácil, irmãos. Não é. Mas, querendo ou não, a gente fica lutando dentro de nós isso aí, né? Nós queremos colocar tantas prioridades na nossa vida, né? Sucesso profissional, né? Sucesso familiar, tantas outras prioridades. E às vezes esquecemos de um relacionamento experiencial com Jesus Cristo. De colocar Ele como o Senhor da sua vida. E quando as coisas saírem da sua vontade, do seu mundinho, do seu jeito, você entender que Ele continua sendo Deus e Ele está no controle. Não é fácil, mas precisamos crer, buscar nele essa fé e buscar o consolo, respirar fundo e entender, o Senhor está no controle e descansar nele. No dia a dia a gente sabe que não é fácil, mas Ele nos fortalece.
E graças a Deus Ele trouxe esse equilíbrio, por exemplo, na minha vida, no exemplo que eu contei aqui para vocês. Mas precisamos realmente se quebrantar diante dEle e pedir a Ele esse equilíbrio, essa força, essa tranquilidade, esse descanso nele. Observamos lá no Catecismo de Heidelberg, tem uma pergunta 60, que ela enfatiza sobre essa questão, né, da justificação, que diz assim, ó, como você é justo perante Deus? Lá nesse Catecismo de Heidelberg, na pergunta 60, a resposta diz assim, porque às vezes a gente, né, quer essa questão da justiça ali, se vangloriar aqui no currículo, na sua autojustiça, e ela enfatiza que somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá o quê? Sem nenhum mérito meu, por pura graça, Ele me dá o quê? A perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Eu contei aqui, né, que meu coração ficou grilado, amargurado, né? Realmente meu coração é inclinado para o mal, mas aí vem Cristo com a sua graça, com o seu amor, e me consola, e me fortalece. Assim também pode acontecer na sua vida, quando você se prostra e reconhece que Ele está no controle. Para isso nós precisamos estar em Cristo. E aí eu quis colocar como um momento de reflexão e prática final, enraizar o versículo 8 em nossas mentes e nossos corações. E pensar no nosso dia a dia, como que eu preciso praticar isso aí? Né? Que eu preciso no meu dia a dia vencer os inimigos do Evangelho, que aqui foram apresentados. Lembram? Falamos, né, sobre a questão dos falsos mestres, acautelai-vos, né, dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Também enfatizamos aqui a questão da autojustiça, né, de evitarmos viver uma vida de aparência. Para isto, eu preciso entender que, lá no versículo 8 diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Levando para a nossa prática, considerando tudo como perda, é realmente entender que a salvação não depende de você. Você precisa simplesmente se prostrar ao Senhor e reconhecer o que Ele fez na cruz, ser dependente dEle. Na prática, vai doer, mas na prática eu preciso entender que diante daquelas adversidades ali, mesmo assim Ele está no controle. Nossa, Leopoldo, mesmo tendo um familiar ali doente, eu não sei mais o que fazer, mesmo estando desempregado, tendo 3 boletos ainda para pagar amanhã, mesmo assim eu preciso entender que Ele está no controle. Quem de nós não passamos por momentos assim? E precisamos compreender isso. Outra prática que nós precisamos aqui valorizar e enfatizar é o conhecimento em Cristo Jesus. O meu Senhor e também o seu Senhor. E esse conhecimento eu só desfruto, eu só alimento de uma vida diária com Ele. De oração, de leitura das Escrituras, para um momento de reflexão ali e de fortalecimento, somente assim. Essa semana eu estava lendo um livro em que fala que realmente a fé ela só é alimentada quando no momento que eu escuto as promessas de Deus, que eu leio as promessas de Deus. Então, se eu me abstenho de ler as promessas de Deus, ou de vir ouvir as promessas de Deus, a minha fé é o quê? Vai morrendo de fome, vai ficando seca, desnutrida. E aí, meu amigo, quando vier o vento forte na sua vida, já era. Outra prática que nós podemos enfatizar, que Paulo destaca aqui, que ele realmente... por cuja causa perdi todas as coisas. Essas coisas todas, todo esse currículo que ele enfatizou, ele destacou que aquilo não era prioridade para a vida dele. Ele simplesmente enfatizou qual era a sua prioridade. E a prioridade ele deixa muito claro aqui na carta aos Filipenses. A sua prioridade é o quê? Que o viver dele é Cristo. O seu dia a dia é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E por último, ele destaca que considera o quê? Como esterco para poder ganhar em Cristo. Tudo isso para ele é como um estrume ali, não vale nada. Para glorificar o Senhor Jesus Cristo, que morreu por ele, que morreu por mim, que morreu por você na cruz do Calvário. Para que juntos nós possamos o quê? Ter a vida eterna. Para que juntos nós possamos estar na eternidade com o Senhor, através do sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos.
Pai, obrigado, meu Deus, por essa noite.